Olá, meus amigos, uma ótima noite para vocês. Dando início aí a mais uma das lives, né? Retomando aí com todo o gás aí o nosso projeto Não Durma Sem Saber, né? Uma live semanal aí para a gente discutir os principais temas, né, do direito e processo do trabalho. E sempre com convidados mais do que especiais. Deixa eu já ir cumprimentando os amigos aqui, o Carlos, o Adalto, o Guilherme. Uma ótima noite para vocês, um privilégio ter vocês aqui. Meu amigo Basílio, né? Sempre prestigiando, um privilégio ter você aqui também, meu amigo. Bom, doutora Patrícia aí dos cálculos, doutora Marília Martins, uma ótima noite para vocês. Bom, e hoje o nosso tema aqui, né, o tema que a gente quer discutir, e eu não posso deixar de prestigiar, né, esse tema, é um tema, acho que é muito caro a todos os advogados, né? A gente tá iniciando o mês do advogado e a gente hoje quer discutir aqui, né, com vocês, né, justamente o tema dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. E, para isso, obviamente, eu trouxe aqui um convidado mais do que especial, né, que é o professor Fabiano Veiga. Deixa eu já checar se ele já está aqui na nossa live para a gente poder dar início. Ele ainda não entrou? Eu já vou... entrou agora aqui. Deixa eu já convidá-lo aqui para a gente iniciar a nossa live. Bom, enquanto ele vai entrando aí, eu já peço a vocês, né, que deem o coraçãozinho aí, façam a marcação aqui embaixo, né, para prestigiar a live, encaminhar, né, para outros colegas de vocês também, e para o conhecimento chegar mais longe, né. Então, já estou vendo meu estimado amigo aqui, professor Fabiano Veiga. É um privilégio recebê-lo aqui no meu projeto, né, o Não Durma Sem Saber. E hoje, né, eu não posso deixar de apresentar, apesar de dispensar apresentações, de apresentar o professor Fabiano Veiga aqui para a minha audiência, para quem me acompanha também. Professor, acho que talvez seu som tá saindo um pouquinho aí, não sei se está com alguma caixinha, tá dando um retorno aqui. Tá dando um retorno? Deixa eu ver aqui o que é que houve. Só um segundo. Pronto, deixa eu ver. Já melhorou, já melhorou. Melhorou? Não, quando eu falo tá saindo aí novamente. Não sei o que é que houve. Não, aqui não tem nada ligado que pudesse Bom, gerar. eu vou até perguntando para a audiência que às vezes sou só eu também e aí tá tudo bem. Bom, pessoal, então é isso. Deixa eu apresentar novamente o professor Fabiano Veiga, né? Juiz do trabalho na quinta região. E tem um currículo invejável. Não vou falar muito não, viu, professor? Senão vai tomar muito tempo da live. Mas acho que todo advogado, além de reconhecer em você, né, uma pessoa que tem um conhecimento teórico sobre o direito e o processo do trabalho, acho que analisando o seu currículo também ele vai ver muito da prática também na sua vivência. O professor Fabiano Veiga foi técnico do INSS, técnico e analista de Tribunal Regional do Trabalho. Então isso dá também uma grande vivência, sentir na pele ali como que é o trabalho, para conhecer a realidade do dia a dia da Justiça do Trabalho. Então isso é muito bacana, inclusive nas interfaces com o direito previdenciário também, que é um assunto que eu gosto muito. Então, e além disso, né, é um estudioso do direito constitucional, é especialista em direito constitucional e direito do trabalho, e é mestrando em direito constitucional pela Federal de Sergipe, e professor em diversos cursos, tanto de pós-graduação quanto de preparatórios para concursos. E, falando de honorários, ele, com o Dr. Danilo Gaspar, né, eles em conjunto escreveram o Manual da Justiça Gratuita e dos Honorários na Justiça do Trabalho pela editora Juspod. E é um livro espetacular, eu tenho ele aqui, e é por isso que, inclusive, foi o que me motivou a fazer o convite, e de antemão agradeço pelo aceite do convite e passo a palavra para que você possa aí fazer suas considerações iniciais também, professor. Boa noite. Boa noite, professor Hugo. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem, que nos veem. É um prazer fazer parte dessa live para tratar de um tema tão interessante, no que diz respeito aos elogios, no que diz respeito aos parabéns, enfim, decorre, na verdade, da amizade, do conhecimento que nós temos um do outro. O fato é que falar de honorários advocatícios é um tema um tanto espinhoso,
assim que sai a reforma trabalhista, é um dos temas que eu falei, olha, Danilo, a gente não pode deixar de escrever sobre o tema de honorários advocatícios, justiça gratuita, honorários periciais, porque eu penso, de fato, que, em que pese a reforma trabalhista, em diversos pontos controvertidos, esses três aspectos, na minha visão, são essenciais. Honorários advocatícios, periciais e, sobretudo, permeando aí os impactos da concessão da justiça gratuita e os efeitos que a concessão da justiça gratuita tem em relação às despesas processuais. Para quem não conhece, enfim, para quem tiver interesse de estudar um pouco, analisar um pouco mais o tema, aqui o livro que o professor fez referência é o livro Manual da Justiça Gratuita, Honorários Advocatícios Periciais. Vai ser um prazer, se vocês puderem ler, puderem contribuir, debater, sempre aberto para sugestões, para novas discussões jurídicas. Maravilha. Até, pessoal, hoje aqui eu vou dispensar a alcunha de professor Hugo Couto aqui, vou ficar como aluno Hugo Couto, viu? Ouvindo o professor Fabiano aí, para tratar desse tema. E é um tema realmente muito importante, porque eu acho que, eu sempre coloco ali que eu vejo basicamente três eixos ali dentro da reforma trabalhista, que são, assim, na minha visão, né, que são fundamentais para entender a dinâmica, né, as premissas sobre as quais ela foi construída, né. A primeira é, de certa forma, uma flexibilização das relações, né, ou seja, isso é marcante, ou seja, privilégio de negociação tanto coletiva quanto individual. O outro, né, é justamente essa discussão que a gente vai tratar aqui hoje, lateralmente também, que é a discussão da litigância responsável, né, ou seja, a partir desse momento que você passa a ter ônus maiores para o litigante, então isso, e aí vem dentro de honorários periciais, vem dentro de custas, uma mudança no paradigma da justiça gratuita. Então, tudo isso é uma discussão que é interessante. E a terceira foi do ponto de vista sindical, né? A mudança relativa a toda a organização sindical, né? Tanto o financiamento, quanto também o papel dos sindicatos. Então, acho que esses três eixos aí são fundamentais. E hoje a gente vai debruçar um pouquinho sobre um deles aqui, que é ainda dentro da litigância responsável, a discussão sobre honorários advocatícios. E, como eu falei no início, né, não tem tema mais interessante para a gente discutir em agosto, que é o mês do advogado. Mexe com a alma, né, com a alma e com o bolso do advogado. Então, querendo ou não, é um tema que é muito caro, né, em todos os sentidos, né, aos advogados. E é um tema relativamente novo, ainda tem muitas discussões em aberto. Eu sempre tento acompanhar, né, a jurisprudência mais recente, especialmente no TST, e tem muitas discussões que ainda têm decisões vacilantes, assim, poucas coisas realmente estão sedimentadas, né, após aí 4 anos quase 4 anos aí de vigência da reforma, né, então tem muitas coisas ainda para serem discutidas, né, e aí eu e o professor Fabiano, a gente discutiu um pouquinho antes aqui, conversou, né, sobre alguns temas que a gente acha que seriam mais interessantes, mas obviamente estamos abertos, né, para outros pontos que eventualmente vocês tenham também, queiram debater sobre isso. Não deixem de trazer as opiniões, as visões de vocês também, porque isso é muito importante. Coloque aí nos comentários, na caixinha de perguntas também. E a gente separou aqui mais ou menos uns 4, 5 eixos aqui para a gente ir discutindo. E o primeiro deles, que tem conexão total aí primeiro com essa discussão vamos assim dizer, do direito intertemporal, né? Ou seja, a gente teve uma reforma que trouxe para dentro do sistema trabalhista, né? Justo trabalhista, trouxe os honorários advocatícios. Ele já existia em algumas situações muito específicas, mas a coisa realmente se insere aí com a reforma trabalhista. E a grande discussão é como que isso se insere dentro de um sistema que já tinha uma outra base normativa, né? A gente já tinha algumas súmulas que discutiam isso, especialmente a 219 e 329 do TST. E aí a discussão e aí? Como que isso se insere dentro dentro desse cenário? E agora eu tenho, né, uma legislação trazida para dentro do sistema, ou seja, eu tenho regras claras trazidas dentro da CLT, com o paradigma anterior, né? E aí, para relembrar para o pessoal quais são essas duas súmulas, basicamente essas súmulas vão regular a matéria dos honorários pré-reforma trabalhista, né?
discutindo, por exemplo, sobre as poucas hipóteses em que nós tínhamos honorários, né, no caso de representação, né, por meio de sindicato. Nós tínhamos também os casos de ações rescisórias, ações em face da fazenda pública, basicamente eram esses os elementos, né? Mas eles tinham um regramento diferente um pouquinho, e aí eu passo a bola aqui para o meu amigo, professor, para ele discutir um pouquinho com a gente aí qual o impacto dessa mudança ou dessas novas disposições que a reforma trabalhista trouxe dentro do paradigma anterior que a gente tinha na Justiça do Trabalho. Perfeitamente, Hugo. Nós tínhamos, essencialmente, as súmulas 219 e 329 do TST, algumas OJs, sobretudo da SDI 1, tratando do tema também, mas trazendo como regra o não cabimento de honorários advocatícios no processo de trabalho, mas apenas honorários advocatícios assistenciais, quando preenchidas as hipóteses da Lei 55.8470, que fazia referência à exigência legal do trabalhador estar assistido pelo sindicato da respectiva categoria e ser beneficiário da justiça gratuita. E esse impedimento do TST levou em conta a Lei 55.8470 e, sobretudo, um tema também um tanto espinhoso, o tema do jus postulante no processo de trabalho. A justificativa era, olha, se a gente tem uma norma específica no processo de trabalho, o artigo 14, na Lei 55.8470, que prevê uma hipótese de cabimento de honorários advocatícios, em que pese não houvesse a previsão de que fosse proibido reconhecer honorários advocatícios em outras hipóteses. Mas, levando em consideração a previsão específica da Lei 55.8470 e o fato da CLT, no artigo 791, prever o jus postulandi, ou seja, a capacidade postulatória à parte, chegou-se à seguinte conclusão: se a parte pode ingressar sem advogado e pode também ser assistida pelo sindicato, afinal de contas, a CLT prevê uma das funções do sindicato exatamente assistir o trabalhador nas demandas trabalhistas. Se o trabalhador opta por ser representado por um advogado particular, é uma questão de opção, pura opção, e sendo assim, não haverá aqui a condenação de honorários advocatícios. Perceba, e esse tema, na verdade, perceba o quanto a interpretação, na minha visão, é um tanto equivocada, porque levava em consideração, de alguma forma, que os honorários advocatícios seriam dirigidos à própria parte. Eles seriam de titularidade da parte, enquanto atualmente o CPC de 2015 deixou muito claro, neste sentido, os honorários advocatícios pertencem ao advogado. Tanto assim que não é admissível a compensação em caso de sucumbência recíproca. O advogado tem, inclusive, legitimidade ativa para executar os honorários advocatícios em que houve reconhecimento no curso do processo, e até mesmo se não houver condenação de honorários advocatícios, ou seja, se a decisão transitar em julgado sem regulamentar esse tema, propor uma ação autônoma para ver reconhecido esse direito, para ver se efetivado esse direito. Então, penso que interpretar, associar a possibilidade do jus postulandi a reconhecer ou não o direito ao honorário advocatícios é, na minha verdade, de alguma forma, confundir os institutos. Uma coisa é a capacidade postulatória, outra coisa é o cabimento ou não de honorários. Perceba agora, inclusive, que, de acordo com o entendimento prevalecente, inclusive na súmula 425 do TST, o jus postulante continua sendo possível na maior parte dos casos. Só não pode em ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recursos interpostos perante o TST. Mas a legislação prevê o cabimento de honorários advocatícios desde que a parte esteja representada por advogado, já que esse crédito, esse direito pertence exatamente ao advogado. Mas pouco a pouco, a gente percebe que essa súmula do TST, na verdade, ela tem 6 itens. Essa súmula tem 6 itens, uma súmula muito grande. O TST passou a perceber que não dava simplesmente para dizer honorários advocatícios só nas hipóteses da Lei 55.8470. Começou-se a idealizar algumas outras opções, algumas outras possibilidades que fugiam dessa temática, que fugiam dessa possibilidade. Como, por exemplo, ação rescisória. Ora, se o argumento do TST para não permitir o cabimento de honorários advocatícios no processo de trabalho
é o juiz postulante. E em sede de ação rescisória, o TST já reconhecia que não era possível exercer o juiz postulante, tendo em vista se tratar de uma ação muito técnica, muito complexa. O item 2 da súmula, no período que precedeu, inclusive, a própria reforma trabalhista, já dizia, no caso de ação rescisória, cabe sim honorário advocatícios pela mera sucumbência. Igualmente nas hipóteses em que havia uma assistência do sindicato, que estava previsto já em lei, mas também na hipótese de substituição processual, aplicando inclusive aqui o CDC, a Lei 8078 de 90, ou seja, a ideia de aqui de acesso à jurisdição meta-individual. Também nessa hipótese, o TST aceitava o cabimento de honorário advocatícios, mesmo no momento anterior à reforma. Igualmente, para fechar um outro exemplo que consta também na jurisprudência do TST, aquelas ações propostas na Justiça Estadual, versando sobre acidente de trabalho, em momento que precedeu a reforma do Poder Judiciário, ou seja, a emenda constitucional 45/2004, que trouxe para a Justiça do Trabalho essa competência. O TST entendia, olha, se quando o autor ingressou com ação na Justiça Estadual, gerou havia expectativa de cabimento de honorários advocatícios, o fato de remeter o processo da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho não pode retirar esse direito da parte. Mais uma vez, aqui está confundindo, porque, na verdade, o direito não é da parte, mais uma vez. O direito é do próprio advogado. Esses pontos aí são bastante curiosos, assim, até se a gente retomar um pouquinho mais, voltar um pouquinho no tempo, né, essa discussão ela é interessante, porque, assim, se a gente puxa um pouquinho na memória outras situações que a gente tinha, né, eu lembro que, assim, o que eu vi de tese nos grupos de advogados para tentar contornar essa abençoada dessa súmula 219 não está no gibi, né? Mas especificamente sobre esse novo paradigma, ou seja, agora com a reforma e tal, começaram a surgir algumas duvidazinhas, né, sobre o que a gente vai fazer com essa súmula 219. E, basicamente, 2 pontos aí já me chamaram a atenção. O primeiro deles, que eu quero compartilhar também com quem está nos acompanhando aqui, o primeiro deles é em relação justamente sobre a ação rescisória, que você bem colocou, né, você tinha a súmula 425 exigindo, né, a postulação via advogado. Então, inevitavelmente, isso amarrava um pouco, e a própria súmula já remetia ao rito, né, à sistemática do processo civil. E aí, tudo bem, né? Aí a gente tem lá a sistemática, a gente tem lá no artigo 85 do CPC até uma gradação, né, de acordo com o valor da causa, percentuais distintos, um regramento bem diferente, a gente tem até honorários de fase recursal, né? A gente tem várias outras matérias que são reguladas lá no CPC e que não estão aqui na CLT, ou pelo menos estão de forma diversa. E um dos pontos que eu vi que chamou bastante atenção foi justamente em relação aos percentuais, né? Porque a gente tem a matéria, a própria súmula, né, vai encaminhar para o rito do Código de Processo Civil, que vai trazer aqueles outros limites, 10 a 20, depende do valor da causa e tudo mais, com várias faixas. E dentro da CLT a gente tem um regramento que é similar ao que a gente tinha antes na CLT, no caso da assistência sindical, com limites entre 5% e 15% fixos, né? Não tem variação, não tem faixa nem nada. E pesquisando, né, obviamente, vendo o caminhar da jurisprudência, a gente tem visto que a SDI 2 tem caminhado, né, no sentido de manter o regramento que era trazido lá pelo item 4, né, da súmula, salvo engano, mantendo o regramento, inclusive as faixas trazidas, né, os parâmetros lá do CPC. Mas aí me passou pela cabeça um ponto interessante, que foi em relação à fazenda pública. Até eu achei um julgado que ele fala tanto da fazenda pública quanto da ação rescisória, mantendo o rito e as faixas, né, de acordo com o CPC. Mas aí, e aí eu queria a sua reflexão aí também, professor, no caso especificamente da fazenda pública, até da ação rescisória, ainda vamos lá.
Lá no parágrafo 1º do 791A, a nova redação da reforma, ela faz referência, né, ela menciona que a fazenda pública, ela sim faz parte, né, ou seja, ela explicitamente está citada, as ações em face da fazenda pública estão citadas agora no novo regramento da CLT. E aí, qual o seu posicionamento a respeito disso? Ou seja, no caso da fazenda pública, ou até também se você quiser comentar no caso da ação rescisória, você entende que faz sentido a gente ter dois sistemas coexistindo, ou seja, de honorários? Faz sentido a gente não ter isonomia entre os sistemas? Perfeito, professor. Eu interpreto que o artigo 791A é o único dispositivo, infelizmente, que trata acerca desse tema na CLT, no processo de trabalho, e que vai o tempo inteiro realmente nos trazer essas dúvidas, se transporta ou não transporta a norma do CPC para o processo de trabalho, e se transporta, em que medida essas normas serão aplicáveis, e deverão ser adaptadas ao rito processual trabalhista. Eu defendo, juntamente com o Danilo, nosso livro, que no que se respeita aos percentuais, a partir da reforma trabalhista, são sempre os percentuais previstos na CLT. Mas, Fabiano, com isso você está me dizendo, então, que só é aplicável ao processo de trabalho, no que diz respeito ao regramento dos honorários, o artigo 791A da CLT? Não. Defendo amplamente o transporte dos dispositivos do CPC, sobretudo o artigo 85, que é um artigo muito grande, inclusive, que regulamenta de forma bastante completa essa temática, mas naquilo que não for incompatível, em que não houver norma expressa na CLT. Eu penso que é uma pena que a reforma trabalhista tenha sido editada dessa forma e que nós temos fixado, inclusive, um percentual inferior de 5 a 15 e não de 10 a 20. Eu penso que o ideal é que, de fato, fosse 10 a 20, sem qualquer diferença aqui em relação ao percentual. Já que esse percentual havia aqui uma razão de ser histórica, ainda à época dos honorários advocatícios assistenciais. Agora nós temos honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes, portanto, da mera sucumbência. Não faria mais sentido, não tem mais sentido, por exemplo, fazer referência ao percentual de 5 a 15. Mas foi uma opção legislativa e que, enfim, que pese e haja quem entenda que essa opção, esse valor, esse percentual inferior, viola a Constituição, ser inconstitucional, superando essa questão da inconstitucionalidade, eu penso que os percentuais são sempre os previstos na CLT. Mas transporto as demais normas do CPC para o processo de trabalho? Na minha visão, sim. No que diz respeito à necessidade de haver uma majoração recursal, na hipótese de interposição de recurso, se os honorários advocatícios são de titularidade do advogado e se há um labor suplementar, esse labor deve ser remunerado. E se há recurso, com certeza houve uma atividade a mais, essa atividade deve ser remunerada. Daí porque deve merecer um acréscimo também aqui nos honorários advocatícios. Do mesmo modo, se nós estamos na fase de execução e a execução só existe, os atos executivos só existem única e exclusivamente em razão da conduta da parte ré. Assim como a CLT, por exemplo, diz que as custas na fase de execução são de responsabilidade sempre da parte executada, exatamente porque é a parte executada que faz com que exista uma execução, também idealizo que na fase de execução é necessário também se pensar, se idealizar o cabimento de honorários advocatícios autônomos em relação à fase de conhecimento. Aplicando aqui o artigo 85 do CPC, salvo engano, no parágrafo 1º, e o artigo 523, também no CPC, salvo engano, no parágrafo 1º. Da mesma forma, para manter uma coerência, pelo menos penso eu, uma coerência no raciocínio. A CLT trata de honorários advocatícios e refere-se aqui quando houver condenação, quando houver sucumbência recíproca, aí você vai idealizar. Fabiano, e se o processo foi extinto sem resolução do mérito? Em caso de um arquivamento, por exemplo. O arquivamento equivale a uma hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse caso, haveria o transporte da norma do CPC para o processo de trabalho? Na minha visão, plenamente possível. Aplicando aqui o princípio da causalidade. Os honorários, embora sejam titulados como honorários advocatícios sucumbenciais, nem sempre eles decorrem de uma sucumbência. Eles podem decorrer de um ato de uma das partes que deu causa à existência do processo. Então, se houve arquivamento, na minha visão, hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito,
cabe sim honorários advocatícios. Mas o que é que tem decidido o TST normalmente quanto a esses casos? Eu tenho decisão aqui da 7ª turma e, salvo engano, da 8ª turma, dizendo que como a CLT, ao tratar do arquivamento, se referiu à condenação da parte ao pagamento de custas, mas não foi referência a honorários advocatícios, não caberia no processo de trabalho o pagamento, ou melhor, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, em face da ausência da parte autora à audiência inicial ou una. Na minha visão, o TST aplica o CPC quando a norma própria da CLT e não aplica o CPC quando não há norma na CLT, que é essa hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. E você, o que pensa? Não, eu também, o meu raciocínio, não sei se às vezes influenciado pela sua obra também, segue na mesma linha, né? E lamento que, na verdade, essas não sejam as posições hoje dominantes no TST, né? Tanto, por exemplo, eu acabei de comentar em relação ao caso da ação rescisória e da Fazenda Pública, ou seja, adotando percentuais distintos, sendo que não é como se houvesse um processo civil, processos cíveis dentro da Justiça do Trabalho, né? Algo sem sentido, porque é tudo Justiça do Trabalho, né? Independentemente, né? A competência é plena, ou seja, daquilo que é matéria a ser discutida dentro da Justiça do Trabalho, independentemente né, do que se discute ali, mesmo que seja uma ação rescisória ou quem é a parte, no caso né, da Fazenda Pública, não faz sentido a gente fazer essa distinção. E da mesma forma, né, ou seja, quando a gente está falando ali de outras situações, né, em que a gente vai ter, que a gente teria o acréscimo, né, dos honorários, isso me parece tão simples, né, de enxergar essa ideia, ou seja, se eu dei causa, que é a ideia do princípio da causalidade, se eu dei causa ao trabalho de um advogado, por que não haveriam honorários, né? Sim. Né, então, independente se o processo resultou em um julgamento de mérito ou não, inevitavelmente, se eu precisei, né, se a outra parte de fato precisou ingressar no processo e logicamente representada por advogado, tem que haver, né, tem que haver sim os honorários advocatícios e também até como um corolário até do parágrafo 2º, que vai tratar aqueles requisitos básicos para você definir, estabelecer, arbitrar o percentual de honorários, inevitavelmente o advogado que teve mais trabalho deve, obviamente, receber um percentual maior. E eu não tenho dúvida de que a fase recursal e as fases de execução, na maioria das vezes, até demandam maior parte do trabalho do advogado e ficariam sem remuneração alguma do ponto de vista de honorários, né? Então, me parece extremamente adequado. E outro ponto aí, professor, me chamou a atenção, essa discussão que você fez, justamente sobre essa ideia, né, sobre essa discussão da sucumbência. Outro ponto que tem chamado muita atenção também é aquela discussão sobre a sucumbência, né, a sucumbência nos casos de procedência parcial do pedido. Porque há um certo raciocínio também relativo a isso, porque o pedido, sendo procedente na íntegra ou não, de toda forma há sim trabalho do advogado nesses pedidos, né? É uma das óticas pelas quais se pode enxergar essa questão. A outra que a gente também vê muito comum é uma discussão que é feita principalmente na doutrina, né? Que é uma separação entre as ideias de sucumbência formal e material, ou seja, aquela sucumbência formal que é você ter o bem da vida ali, né, que você pretendia, então se você realmente conseguiu tudo que você queria, e a sucumbência material é aquela que, se no final das contas, está associada ali ao valor. E aí a discussão que fica né, as condenações em que eventualmente, né, o valor da condenação foi inferior ao que foi pedido, ensejariam, né, uma sucumbência da parte que teve uma procedência parcial desse pedido? Qual que é a posição do professor? Perfeito. Eu queria só, antes, ainda tratando da questão dos honorários advocatícios
recursais, eu encontrei um julgado da 7ª turma do relator Evandro Pereira Valadão Lopes, julgado agora em 26 de maio de 2021, em que ele faz expressa referência ao artigo 85 caput, parágrafo 2º, 11 e 86, artigo 86 do CPC 2015, e diz que está condenando a parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de honorários de sucumbência recursal. Foi a única referência que encontrei nos julgados do TST acerca dessa possibilidade, no que diz respeito à incidência ou não de honorários advocatícios na fase de execução. Não encontrei julgado do TST. Também não encontrei ainda. Mas, pelo que tenho visto, as decisões regionais são contrárias a esse entendimento. Vamos ver até que ponto isso vai, como esse tema de fato vai evoluir. Chama a atenção para o seguinte aspecto. Quando a gente decide uma questão na fase de execução, a possibilidade desse tema chegar no TST é muito menor, já que, a princípio, não haveria violação a literal ou texto constitucional, já que decorreria da interpretação de uma norma infraconstitucional. Então, me parece, Sim, eu arriscaria dizer que, atualmente, a jurisprudência é, pelo menos, ligeiramente majoritária no sentido do não cabimento dos honorários advocatícios na fase de execução. No que diz respeito a essa temática que você fez referência aí, esse tema da sucumbência parcial, sucumbência recíproca, há quem defina sucumbência recíproca como aquela hipótese em que a pretensão é completamente julgada improcedente, ou sucumbência parcial dessa mesma forma. Aqui, de certa forma, de certa maneira, não há muito rigor no que seria sucumbência parcial e sucumbência recíproca, como você chamou, inclusive, sucumbência formal e sucumbência material. Mas na essência, e me parece que esse ponto é fundamental, independentemente de haver, no plano teórico, uma certa distinção, no plano prático, na minha visão, e falo isso no livro, eu compreendo que não há efeito prático nessa distinção. Embora do ponto de vista teórico seja defensável, no seguinte sentido, olha, é diferente a hipótese em que você tem um pedido que é julgado completamente improcedente ou um pedido que é colhido parcialmente. Será que em ambos os casos houve sucumbência da parte autora? No primeiro caso, sem dúvida, se o pedido foi julgado integralmente improcedente, ele sucumbiu. Mas se o pedido foi colhido em parte, em montante inferior ao pretendido, será que nesse caso aqui haveria sucumbência da parte autora? Na minha visão, sim. Há sucumbência desde que haja o acolhimento de a pretensão em parte. Muita gente defendia e defende ainda de alguma forma a aplicação da ideia que está contida na súmula 326 do STJ, aquela que versa sobre sucumbência e, portanto, condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a pretensão diz respeito exclusivamente a pedido de indenização por dano extrapatrimonial. A súmula 326 diz, em síntese, que o acolhimento de parte do pedido, ou seja, o deferimento de parte da pretensão que foi postulada pelo autor a título de indenização por dano moral, não implica sucumbência recíproca. Essa súmula foi editada, inclusive, no período que precedeu o CPC de 2015. E o CPC de 2015 incluiu no artigo 292, salvo engano, no item 5, no inciso 5, o requisito também da indicação do valor para o pedido de indenização por dano extrapatrimonial. Então, até se discutiu, olha, será que essa súmula 326, ela subsiste após o CPC de 2015? Eu cheguei a entender inicialmente que não. Mas o próprio STJ continua compreendendo que, dada a dificuldade de arbitrar e dada a grande subjetividade na fixação do valor devido a título de indenização por dano extrapatrimonial, a súmula 326 subsiste. Quanto a isso aí, eu penso que eu concordo, acredito que talvez seja um caminho adequado, pela dificuldade, de fato, que a parte autora tem de fixar esse valor inicialmente devido a título de danos morais. Mas aplicar esse entendimento para todas as outras pretensões, para todo e qualquer pedido, eu penso ser inadequado. Pois, para mim, se a parte postula 50 e ganha 25, ela sucumbiu em 25.
Desse modo, salvo quando a parte decai em parte mínima do pedido e o CPC já tem regramento específico nesse sentido, no sentido de que se a parte decai em parte mínima do pedido, ela não vai pagar as custas de forma proporcional, mas apenas a parte contrária. Se não se tratar, portanto, de decaimento na parte mínima do pedido, a parte sim deve arcar com as suas despesas processuais, inclusive aqui os honorários advocatícios. Eu também penso nessa mesma linha. Inicialmente, assim, tinha até uma visão contrária, bem no início, né, mas também influenciado muito pelas doutrinas que a maioria traziam esse entendimento, né, de que a sucumbência exigia, né, a improcedência total do pedido, né, e aí, na visão do reclamante, né, nesse caso, e aí veio, né, começaram a haver alguns julgados, especialmente a quarta turma, né, tem tido uma posição bem, bem rigorosa até, eu até acho que até exagerada, porque eles não estão considerando nem no caso de indenização por dano moral, eles estão considerando sim essa sucumbência recíproca, né, e obviamente pagamento de parte a parte de honorários. Eu também entendo que no caso da indenização por dano moral também não seria mais coerente, né, a ideia trazida lá pela súmula 326 do STJ, justamente por essa questão, né. E aí, indo um pouquinho além do que está nessa súmula até também, esse ponto tem uma conexão muito importante com outro tema que é muito, muito complexo aí, e cheio de dúvidas, que é a liquidação, a ideia de liquidação de pedidos. Porque a gente tem, assim como antes do novo CPC, a gente tinha a possibilidade do dano moral ser enquadrado como um pedido genérico ali, sem arbitramento de valor, eu entendo que mesmo após a reforma trabalhista, a gente admite-se, né, a postulação de pedidos genéricos também na Justiça do Trabalho. Eu até, para não perder tempo, né, vamos dizer assim, com eventuais com eventual improcedência, né, dos pedidos ou até o indeferimento da inicial, eu coloco um valor, às vezes estimado, alguma coisa nesse sentido, para não ter óbice nesse sentido. Mas entendo que seria plenamente possível, se eu quisesse ali num pedido genérico, informar e falar, ó, aqui eu não vou indicar valor porque não tem. E como que ficaríamos, né, nesse tipo de situação para fixação de honorários, né? Como que a gente fica? Ou seja, porque a gente não tem baliza, lógico. Se eventualmente a gente não tivesse uma indicação de valor, ou mesmo se essa indicação de valor não for compatível, né, com o que seria de fato aquele bem da vida que foi pretendido ali. Não sei se você já vivenciou alguma coisa assim também, aí como juiz, o que você já enxergou a respeito disso? Ou seja, situações em que a gente teria pedidos, porque aí teria uma lógica parecida com a ideia do dano moral, né? Ou seja, são pedidos em que você não tem como realizar uma estimativa precisa do valor que realmente você pretende para aquele pedido, porque às vezes a documentação está com a parte contrária. Você entende que também nesses casos seria o caso de não haver sucumbência recíproca, professor? Professor, veja bem, no que diz respeito aos pedidos, ao valor dos pedidos, o TCT já tem cristalizado o seguinte entendimento, que a reforma trabalhista, em verdade, no artigo 840, ao fazer referência à indicação do valor do pedido, exige ali verdadeiramente que haja a indicação do valor e não especificamente a liquidação do pedido. Logo, não seria essencial, não seria necessário que fosse juntado planilha de cálculos, nem que a parte autora indicasse como chegou àquele valor. Eu tenho uma posição pessoal que não corresponde à posição majoritária. Minha posição pessoal é no sentido de que pouco importa, na minha visão, como a parte chegou àquele valor. Se ela liquidou a petição inicial verdadeiramente ou se ela simplesmente estimou o valor dos pedidos. Na minha visão, aquele valor que a parte indicou vincula, inclusive para efeito de futura condenação.
destaco que o entendimento do TST não é neste sentido. O TST compreende que, a princípio, não incidiria aqui a ideia de congruência. Ou seja, se a parte indica um valor do pedido e deixa claro que trata-se de uma mera estimativa, conforme inclusive permite a Instrução Normativa 41 de 2018, não haveria vinculação do juízo quanto ao valor inicialmente indicado pela parte. Por que esse entendimento ele não me agrada? Porque eu penso de forma diferente. Porque exatamente pelo fato de nós termos atualmente um sistema de despesas processuais. Perceba que se não houver essa vinculação entre o que foi pretendido pela parte e a possível condenação, a parte autora pode simplesmente fazer o seguinte: eu vou atribuir a todos os pedidos R$1. Valor da causa, R$10. Em caso de improcedência, pago o valor das custas e honorário advocatício sobre o valor atribuído à causa. Em caso de procedência, aqui para ir para extremos, R$1 milhão. Neste caso, eu vou receber honorário advocatício sobre esse R$1 milhão. Então, na minha visão, não haver vinculação entre o valor da condenação e o valor que foi pretendido, que foi indicado pela parte na petição inicial, faz com que a parte autora tenha um completo domínio do que, de fato, vai ser utilizado como base de cálculo para efeito de despesas processuais. Aí você poderia dizer: Fabiano, isso é um pouco injusto, porque nós temos que ter a consciência que no polo ativo, em geral, nós temos uma parte hipossuficiente, uma parte vulnerável, que não tem acesso à documentação. Sim, de fato. E o CPC permite, inclusive, que se utilize um procedimento específico, caso a parte, de fato, não tenha como indicar esse valor. Mas isso aí seria uma exceção, não seria a regra. Eu penso, portanto, Hugo, que a questão central do direito processual ao trabalho não está, portanto, em haver condenação de honorários advocatícios, em haver previsão de pagamento de honorários periciais. Na minha visão, o tema passa aqui, sobretudo, pela forma como se interpreta o benefício da justiça gratuita e os efeitos que a concessão desse benefício provoca no processo. Porque se nós tivermos... Até antes dessa consideração, é um ponto importante. Eu gostei muito do seu posicionamento, porque a pessoa sabe que a matéria de liquidação é uma matéria que é muito cara para mim, gosto muito, a parte de cálculos de liquidação. E eu sempre via, assim, né, uma certa aflição. Sempre via, não, vejo ainda, né? Uma aflição na maioria dos advogados quando a gente chega nesse assunto, porque há uma preocupação, porque, de fato, não é do dia a dia, não é um tipo de disciplina que é ministrada nos cursos, as graduações, pós-graduações ainda não tem esse foco, mas eu vejo um paralelismo muito grande até com a discussão sobre execução, porque o advogado trabalhista precisou se mexer, né? Precisou. Ninguém aqui, obviamente, pode ter reclamado um pouco e tal, agora a execução não vai ocorrer de ofício, o Fabiano Veiga não vai fazer para mim e tal, agora eu vou ter que me virar sozinho. E ninguém discutiu isso do ponto de vista de que isso é uma competência do advogado fazer, né? No sentido de preparo técnico. Ela falou: não, tudo bem, agora sou eu que vou ter que fazer. Eu entendo que de fato, realmente, isso é um serviço jurídico. Eu vou ter que estudar, entender como que funciona a execução e vou ter que aprender o rito e aprender a peticionar dentro dos processos, fazendo os requerimentos adequados. Mas quando o pessoal chega lá na discussão sobre cálculos, há uma certa incompreensão, na minha visão, de pensar assim: não, cálculo não é coisa de advogado, então isso está errado, é um absurdo, eu estaria exigindo uma liquidação prévia da petição. Mas se a gente vai para a jurisdição não trabalhista, vamos dizer assim, a gente vai chegar lá e vai ver situações em que os cálculos são extremamente complexos e que vinculam. Cálculos previdenciários são extremamente complexos. Cálculos tributários da mesma forma. Então, assim, e outras matérias que eu nem conheço, que certamente deve ter liquidações muito difíceis de se fazer. E lá não se discute isso, né? O que me parece é que é muito mais uma incompreensão de que isso tem que passar a ser uma competência também, ou do advogado, ou do calculista que ele contrata, ou não sei, isso já é outro ponto.
Até porque a liquidação em si envolve muito mais direito do que matemática, na minha visão. Então, até para saber não deixar coisa para trás, né? Eu lembro muito bem de uma situação até de um colega que veio chateado depois, porque ele teve uma decisão em que não houve condenação, não houve explicitamente a condenação em honorários, e ele ficou confiante de que não, tudo bem, lá na fase de execução vai vir e tudo mais, só que era uma sentença líquida, e veio já com a planilha de cálculo, sem honorários, transitou em julgado e depois não teve reclamação mais. E era uma ação de um vulto grande. Então, assim, aí não teve nada de cálculo, né? Ele perdeu pelo direito, né? Então, esses são pontos muito importantes. E essa reflexão que você fez também é minha posição, de que, de fato, tudo bem, até tem tido algumas decisões, especificamente da sexta turma, né, do TST, trazendo essa posição de que, não, se você fizer uma ressalva e disser que os pedidos são estimados, tudo bem, né? Apesar do que, na verdade, essas decisões ainda não se alastraram em todas as turmas, né? O que a gente tem ainda na maioria ainda são decisões limitando a condenação, que me parece que é o caminho mais adequado. Mas o que eu espero é que cheguem no meio termo, né? De dizer assim, não, aquelas postulações em que, de fato, né? Eu não estou falando ali de um adicional de periculosidade, por exemplo, que é pegar 30% do salário base e fazer. Isso aí tem que passar a ser uma obrigação, saber, pelo menos isso. Né? Mas é óbvio, não, uma comissão em que os dados, os relatórios de vendas estão com a empresa e tudo mais, aí eventualmente poderia haver um meio termo, de falar, não, realmente aquelas situações que se caracterizariam como pedidos genéricos, essa sim, eu vou admitir a liquidação por estimativa. Como aceitar? Né? E aí a outra parte tem a possibilidade de falar assim, não, esse valor que você indicou aí não é adequado. Impugnar, inclusive, os valores. Beleza, aí estabelece o contraditório e a coisa acontece. Porque senão vai cair nesse ponto que você muito bem colocou, de que o trabalhador, né, o autor vai sempre subestimar os valores, nessa segurança de que não basta depois lá no final eu colocar assim, valores meramente estimativos nos termos do artigo 840, parágrafo 1º da CLT e pronto. Ou seja, e aí temos letra morta, né? Ou seja, uma disposição da CLT que foi incluída para nada, né? Até o Guilherme está comentando aqui, né? Se esses valores não podem ser interpretados como estimados, de que serve a fase de liquidação? Serve para apurar aquilo que não se sabia desde o início, ou que eventualmente foi divergente, que houve discussão jurídica, né? Eu posso, por exemplo, chegar lá numa determinada fase e falar assim, olha, o meu caso aqui é de um eletricitário, então a base do adicional de periculosidade são todas as verbas de natureza salarial, e a coisa vai discutir, vai chegar lá na frente e falar, não, era só o salário base, ele não é eletricitário para os fins da lei. E aí sim, aí a fase de liquidação vai alterar isso, né? É a minha visão, né? Mas e aí, então, eu até cortei o seu raciocínio, você estava comentando que isso, na verdade, se eu entendi bem, essa ideia de que a liquidação, mesmo lá dos pedidos na petição inicial, de que elas têm que ter o máximo de precisão possível, passa justamente por essa ideia que nós discutimos lá no começo da live, que é a ideia da discussão da litigância responsável, né? Ou seja, eu tenho uma série de ônus processuais fixados que estão endereçados àquele valor que eu indiquei da causa lá no início e que, consequentemente, aquele autor vai ter que suportar ou não. E aí ele tem que bancar aquilo que ele colocou desde o início, né? E aí os advogados estão aí para isso, para achar os valores os mais próximos possíveis, né? Perfeitamente, professor. Eu penso da seguinte forma, olha, Fabiano, é uma norma que lhe agrada? Você acha que talvez no sistema o ideal é que ela existisse? Eu acredito que o ideal fosse que não existisse. Embora possa realmente se considerar que está nesse contexto de litigância responsável, eu acho que, de fato, em alguma circunstância, criou um ônus um pouquinho maior mesmo, criou uma certa dificuldade. Mas há violação à Constituição, no seu entender, aqui, na minha visão, não. Não sendo inconstitucional, eu não vejo como excepcionar a petição inicial trabalhista do princípio da congruência. Do contrário, nós diríamos o seguinte, o princípio
é da ultra extrapetição. Esse princípio é a regra no sistema. Excepcionalmente, eu vou invocar a congruência. E a exceção viraria a regra e a regra se tornaria uma exceção. Então, se a norma é constitucional e se impõe pelo próprio sistema que o juiz está vinculado ao que é pretendido, ao que foi postulado, em regra não podendo reconhecer nem deferir objeto diferente ou superior ao que foi pretendido, eu não consigo encontrar no sistema uma resposta para excepcionar, salvo se a linha for pela inconstitucionalidade. Porque eu não vejo outra forma de interpretar nesse sentido. Agora, eu reconheço que me parece que, embora haja essas decisões da sexta turma, pelo menos no que diz respeito a primeiro grau, tribunais regionais de trabalho, a tendência é compreender que, de fato, não vincula, que não há essa vinculação. Perfeito. E o professor colocou a respeito da justiça gratuita, né? Acho que até um tema que é bom para a gente fechar o nosso bate-papo aqui também. A gente tem aquela disposição do parágrafo 4º lá, né, do 791A, que trouxe essa, vamos dizer assim, esse ônus, né, da sucumbência, especificamente em relação aos honorários e demais ônus da sucumbência, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita. E até estava pesquisando um pouquinho e vi que, de fato, a quarta turma, também sempre vanguardista aí, tem... porque, assim, na prática, o que eu tenho visto, na prática é o seguinte: os magistrados geralmente se socorrem daquela parte final do parágrafo 4º para dizer assim, olha, não, quase que como um corolário, né? Ele fala assim, olha, como eu deferi a justiça gratuita, eu já estou considerando que esse camarada não tem condição de arcar e, consequentemente, vou suspender a exigibilidade desse crédito. A discussão que passa é naquele ponto que a gente fala assim, tá, mas e quando tem crédito dentro daquele mesmo processo? Ou seja, o camarada acabou de ser condenado a pagar, sei lá, R$2.000 de honorários e está recebendo 10 mil de créditos. Nesse processo, né? E aí eu vi uma decisão da quarta turma afirmando que, nesse caso, deveria sim ser descontado do crédito do reclamante, porque naquela lide, especificamente, ali já se viu que havia crédito disponível para liquidar, para honrar com esses honorários, né? O que o professor pensa a respeito? Professor, nesse ponto aqui, ao contrário da norma que determina que a indicação do valor do pedido, eu entendo que das duas, uma. Ou o artigo 791A, parágrafo 4º da CLT, é inconstitucional, ou a única possibilidade de compatibilizar esse dispositivo com o texto constitucional é interpretar que, quando a CLT faz referência à possibilidade do beneficiário da justiça gratuita arcar com as despesas processuais, arcar aqui especificamente com os honorários advocatícios, e faz referência à expressão créditos capazes de suportar a despesa, esses créditos capazes de suportar a despesa, essa expressão deve ser entendida da seguinte forma: é a capacidade, deve ser um crédito vultuoso que seja suficiente para superar o estado de insuficiência de recursos que justificou a concessão da justiça gratuita. Ou seja, não haveria a justiça gratuita paga. Ou o indivíduo é beneficiário da justiça gratuita e, nesse caso, não paga despesas processuais, ou, se de fato ele não tiver a justiça gratuita, ele paga as despesas processuais. Mas ser beneficiário e arcar com essas despesas efetivamente, eu penso que aqui há, de fato, uma desconformidade do sistema. Ou seja... ele só passa a pagar se ele deixar de reunir as condições para ser beneficiário em algum momento futuro. Perfeitamente. E o CPC, salvo engano, no artigo 102, deixa bastante claro que, revogada a decisão que havia concedido a justiça gratuita, o beneficiário será obrigado a pagar as despesas em relação às quais ficou dispensado no momento anterior. Perceba, portanto, que, na minha visão, essa capacidade aqui, ao contrário da interpretação meramente literal, não é uma capacidade meramente matemática. Não é um encontro de contas. Ora, o autor percebeu R$1.000 e incorreu em sucumbência de R$1.000 em relação, portanto, porque em relação à sucumbência que ele incorre de honorários advocatícios, esse crédito de honorários é da parte contrária.
do advogado da parte contrária, não da parte ré, inclusive. É do advogado, então não tem nem como fazer essa compensação. Mas não vejo como antecipadamente se destinar esse valor que ele percebeu, imagine o que ele percebeu a título de um saldo de salário, uma verba alimentar. Mas ele formulou 2 pedidos, horas extras e saldo de salário. Em relação ao saldo de salário, pense que não há qualquer contestação. A parte ré, inclusive, reconhece que, de fato, deixou de pagar esse valor para ele. Mas ele fez uma postulação em relação ao pagamento de horas extras e ele sucumbiu. E quando dos cálculos, se percebeu que os 5%, ilustrativamente, que o juiz arbitrou, correspondem a R$ 1.000. Será que estaria de acordo com a Constituição, que garante o direito de acesso à justiça, o direito à ordem jurídica justa, permitir que esse valor, esses R$ 1.000, sejam destinados ao advogado da parte contrária? Na minha visão, não. Na minha visão... Uma coisa que eu sempre critiquei justamente apesar de ser advogado, né? Uma coisa que eu sempre critiquei, né, nesse dispositivo é porque, na verdade, ele criou assim, o advogado como o credor prioritário da Justiça do Trabalho, né? Primeiro paguem-se os advogados, depois o reclamante. Não faz sentido nenhum, né? Ou seja, você colocar uma pessoa que é hipossuficiente, lógico que, né? Me desculpem os advogados que ainda estão nos acompanhando aí, mas de fato não faz sentido, né? Que haja essa preferência, como se você tivesse dentro da ordem de preferência dos créditos ali, você tivesse criado um crédito super preferencial para os advogados ali, né? Ou seja, primeiro o advogado, dentro dos créditos de natureza alimentar, primeiro dos advogados. E aí realmente não faz sentido, e aí viola até a ideia da justiça gratuita mesmo, né? E acho que é um ponto bastante importante. Bom, professor, já estamos chegando aí perto de 1 hora, até eu tinha dito para o professor Fabiano, falei, professor, eu gosto de fazer assim, uma live de uns 45 minutos e tal, o pessoal já fica meio cansado, mas o pessoal está firme aí nos acompanhando, até agradeço todo mundo que continua aí firme conosco, também já agradeço quem vai nos acompanhar depois, mas eu, obviamente, até a gente conseguiu, acho que responder todas as perguntas aqui, né, que tinham sido formuladas para a gente, então acho que a gente pode encerrar o nosso encontro aqui. Eu aproveito já para perguntar para todo mundo, né? Se vocês puderem aí colocar nos comentários se vocês gostaram das dicas, né? As dicas do professor Fabiano foram sensacionais, muito conhecimento. Aprendi muito aqui, além do livro, inclusive, né? E agradeço, né? Agradeço ao professor Fabiano Veiga e abro espaço também para você fazer suas considerações finais. Não deixar de exibir novamente aí o seu manual para que todos conheçam também e outros trabalhos que você também venha fazendo, professor. Pronto, professor. É o Manual da Justiça Gratuita, dos honorários advocatícios e periciais no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho. Agradeço pelo convite, agradeço pela parceria, agradeço a todos que nos assistiram e que nos assistirão também em outro momento. Me coloco à disposição para futuros encontros, futuras discussões. E eu penso que o mais importante, de fato, é essa linha, essa busca pelo conhecimento, essa busca pela capacitação. Eu sempre digo que a melhor forma da gente trabalhar, a melhor forma da gente, de fato, ser um profissional respeitado, um profissional bem-sucedido, é estudar, é aprender, é se aprofundar. Quanto mais você conhece do que você está fazendo, quanto mais técnico você é no que você faz, muito maiores são as chances de você ter sucesso, sem depender do juiz da causa, sem depender do advogado da parte contrária. A busca do conhecimento é sempre o que me motiva. Eu acho que essa informação, esse é o lema que tem que ser levado em consideração. Então, perfeito. Eu até engraçado, assim, me recordando aqui da minha época de curso de noivos. E aí, aquelas perguntas lá, e perguntaram assim, qual era o hobby, né, de cada um e tal. Aí o casal tinha que fazer um pro outro, né? Minha esposa colocou e acertou, né? Qual que era o meu hobby? Estudar, né? E realmente é o meu hobby, eu gosto, e é algo que me dá muito prazer, porque a cada dia a gente aprende mais. Estou aprendendo aqui com o professor Fabiano hoje, é um privilégio. Agradeço mais uma vez o aceite do convite. E falando em conhecimento, né, aproveitar para convidar todos vocês, né, para participar das próximas lives aí do meu projeto Não Durma Sem Saber, né? Eu vou explorando outros temas como esse. Também
aproveito para convidar vocês para conhecer um pouquinho mais aí dos meus outros trabalhos, né? Meu perfil, canal no Telegram, canal no YouTube, tá tudo no link da bio aqui do meu perfil. E também lá vocês vão encontrar informações, né, sobre os cursos que eu tenho ministrado, o Descomplicando o PJ Calc, que é um curso, um método, né, para liquidação, cálculo de liquidação trabalhista, e também o curso de ações revisionais do FGTS. Depois dei uma conferida lá, que estão inclusive com alguns atrativos lá, justamente por conta do mês do advogado. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês, em especial a participação do professor Fabiano Veiga. Me coloco à disposição também, professor, para outros projetos, oportunidades aí para a gente poder bater papo. Aprendi muito aqui hoje e agradeço pela sua disponibilidade também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e obrigado a todos vocês que não dormiram sem essa. Até mais. Tchau, tchau.